que turma é essa e que trabalho eles fizeram? Primeiro, eu sou a professora Mariana Bruce, de História, né, professora aqui do Colégio Pedro II, Unidade Tijuca 2. E aí essa turma aqui, a turma de primeiro ano, 2104, que eu acho que eles podem se apresentar para falar pra gente aí quem são vocês, quem são os sujeitos por trás. Como vocês se apresentam aí? Uma turma acolhedora de várias culturas. Não somos? Nós defendemos Obrigada. Um índio móvel. O quê? Temos brancos, amarelos, negros, verdes. Mas isso é típico da cultura brasileira, né? Não. É bonito, né? Porque a turma acaba representando bem. O que a gente está falando, né? Essa pluralidade. Fala aí, Letícia. Nada, eu não tô falando nada. Tô falando que é uma mistura de cores, de pessoas, de etnias, porque temos um índio, temos um menino da floresta, temos pessoas da cidade, temos pessoas de vários lugares. É uma mistura de etnias, culturas e raças. Pronto. Você quer que a gente faça no trabalho? Quero. E aí, como é que vocês chegaram nesse projeto? Que projeto é esse? Como é que vocês chegaram lá? Bom, esse fez trabalho com o apoio da nossa linda, maravilhosa Mariana Bruce. Então, aí ela propôs que nós fôssemos à aldeia Maracanã, saber um pouco mais da luta deles e saber da luta deles e apoiar eles na luta pela privatização do Maracanã, que não ocorra e continue. Eu particularmente nem sabia que eles estavam com essa questão dessa luta, né? Eu acho que ninguém aqui na sala sabia. E quando você veio com essa proposta desse projeto e como tinha contexto vinculado, todo mundo se interessou de fazer. Não, deixa eu falar. Só que depois que a gente chegou lá e nós vimos o que realmente é, pelo menos eu tive essa sensação de que passou de ser só um trabalho da escola, entendeu? Foi uma coisa muito mais interessante, foi uma coisa além, para você poder... Uma prioridade pessoal. Pra você poder se juntar com aquela cultura, com aquele povo, com aquela luta. De uma certa forma eu juntei isso como se eu fosse deles também, como se eu fizesse parte do problema. E eu achei muito legal assim, a luta deles, pelo que eles estão lutando, entendeu? Não é uma situação financeira, eles não querem dinheiro, eles não querem chamar atenção, eles não querem, sei lá, alguma coisa relacionada ao que nós costumamos ver, né? Dos políticos, que tudo tem dinheiro envolvido. Eles estão aqui justamente por uma questão de direito, exatamente. Eles estão lutando pelo direito deles, eles estão lutando pela cultura deles, eles estão lutando pelo Brasil. Do Brasil, sim, mas principalmente. Deixa a gente ouvir qual é, que duas vezes falou a história, a luta deles. Desenvolve um pouco o que você estava pensando. É que eu tava pensando desde o princípio que eu moro aqui na Tijuca e desde pequenininha eu passo diariamente em frente ao Maracanã e nem imaginava que ali tinha uma aldeia, que tinha uma história ali. E quando eu entrei, no dia que eu fui, eu também não sabia onde era exatamente. Eu ouvi que a Mariana foi lá com os alunos e eu tava caminhando com a minha amiga ali. E eu passei e ele pediu que eu assinasse e eu nem sabia que realmente era ligado ao trabalho. Eu fui ver que era aldeia, aí eu entrei e tinha um grupo uma coisa que eu achei muito bonita. Um pessoal que veio lá de BH. Eles vieram, juntaram o dinheiro deles, estavam acampados há 2 semanas pela luta e eu vi que era... E uma coisa que me impactou muito foi quando eu cheguei em casa, comentei com meus pais. Meu pai, que lê o jornal diariamente, desde sempre, ele falou, cara, eu talvez tenha lido isso numa partezinha, e é uma coisa que, se você parar pra pensar, é uma coisa que vem desde sempre, que devia ser uma prioridade, e as pessoas estão falando de casos desnecessários, em vez de falar da história, a base do país. Porque eles estavam aqui bem antes dos portugueses chegarem, eles são a base da cultura brasileira, né? Assim, então eles deveriam ser prioridade, né? Eles são mais Brasil do que o samba, do que o futebol, do que o carnaval, porque tudo isso não é do Brasil. O carnaval que nasceu na
França, o samba veio da África e o futebol é da Inglaterra. Então, eles são mais brasileiros do que o que nós dizemos que é a nossa cultura. Em relação a ser um trabalho pedido pela professora de história, que relação vocês fazem? Aquilo ali é história? Ir entrevistar uma tribo que está acampada na disputa por um território urbano é um conteúdo de história? Claro. Alguém me respondeu sem dúvida. Quem foi? Eu. Por que você sustenta isso? Porque daqui a 10 anos, daqui a 5, afinal, depois da Copa, se for demolido, vai virar algo para contar daquela região. E se continuar ali, vai ser o que eles fizeram hoje em dia. Pode ser um debate, essas coisas, vai estar na história. Está agora, está no passado, está no futuro. Bacana. E eles querem que aquele espaço vire o quê? Não, os índios. O que eles querem? Que aquilo ali vire o quê? Da cultura indígena. Uma área para disseminar a cultura deles. Eles querem, como foi mostrado no outro vídeo, eles querem o museu, não tem problema nenhum continuar em Botafogo, só aumentar o espaço para mostrar todo o acervo. Mas na meia Maracanã eles querem disseminar a cultura deles, eles querem mostrar para os alunos, eles acham importante isso, por quê? Porque através de nós, através de cada um, aquilo ali vai ser passado. E o que eles estão pedindo não é nada mais do que o direito deles. Vocês acham que eles estão querendo um lugar de memória? Não, porque eles vieram aqui, tipo, como foi falando no vídeo, né? O Museu do Índio foi construído ali, a FUNAI surgiu a partir dali, então é a memória mesmo, né, também. Apresentar a história deles. Tem que ver com... O próprio nome Maracanã vem dos índios. O nome, se você for pesquisar a origem, é dos índios, então faz todo sentido eles continuarem ali. Quem acha contraditório quererem demolir aquele prédio? Quem acha que não é para ser demolido? O prédio. Quem é contra a demolição do prédio? Beleza. Tem alguém aqui na turma a favor da demolição do prédio? O que vocês acham que está por trás da demolição? Dinheiro, capitalismo. É isso? Mas se você visar o capital, tu vai ver que é muito melhor a demolição do prédio. Se você visar a cultura, tu vai ver que o prédio é importantíssimo. Antes era do Marechal Rondon. Inclusive, esse museu com a Copa seria mais uma coisa para adquirir, uma coisa positiva, porque, cara, se você tem ali do lado do Maracanã, que vai ser um ponto turístico tão importante, né, na Copa, tendo um exemplo de um museu indígena real, não uma coisa... É uma coisa que para muitas pessoas que vão vir do exterior para vir para a Copa vai ser um conhecimento a mais, vai ser uma oportunidade de expandir a cultura indígena e além de acrescentar e mostrar para o mundo inteiro que não existe no meio tão urbano que é o Rio de Janeiro com essa força indígena. E não é uma foto, uma fantasia, são índios de É o verdade. dia a dia deles. São eles mesmos. Você acha que quem demole está atribuindo desimportância ou importância? Como assim? Quem demole, quem manda tirar o prédio dali, está considerando que os índios, a memória, a cultura e tudo que vocês estão contando para nós é importante ou desimportante? Desimportante. Quem vocês acham que tem mais força no momento? Os índios ou essas pessoas que estão atribuindo desimportância? E por que elas têm força? Porque elas têm Elas têm dinheiro, fazem parte do museu. Elas têm Poder político e econômico. Elas E têm... elas são mais, né? Muito. E elas? maioria. Elas são maioria? Vocês consideram que as pessoas que atribuem desimportância àquela memória são maioria no estado do Rio? Sim, porque na verdade tem muita gente que não tem condição de ir lá ver o que realmente está acontecendo. Tem muita gente que só vê na televisão ou lê no jornal e fala: ah, realmente os índios têm que ser tirados de lá. Não, mas quem vai lá e convive com eles pode ter certeza que não é só isso. E é o papel da escola fazer ver algo que um monte de gente não está vendo? Sim, porque o papel da escola é mostrar a realidade para os alunos, formar cidadãos. Em que sentido vocês estão sendo formados cidadãos? Porque não é
questão de você ser formado para você só saber um determinado conteúdo de alguma coisa. Você saber agir do lado de fora, você ter... lutar pelos direitos. Lutar pelos direitos e saber... agir com outros povos, outras culturas. Igualdade. Vocês pensaram com a cabeça de vocês para fazer a pesquisa ou pensaram com a cabeça da professora Mariana? Ela apresentou a ideia, nós agarramos a ideia. A escolha foi nossa de aceitar a ideia. Peraí, como é que é? A escolha foi nossa de aceitar a ideia. A gente podia ter simplesmente... Porque é só um ponto extra, não tem nada a ver. A partir daí vocês se lançaram na pesquisa. Vocês foram visitar. Quem fez o roteiro de entrevista? Foi? Quem está me respondendo? Jorge. Quem fez o roteiro? Foram vocês. A gente não fez um roteiro de pesquisa de entrevista. A gente chegou lá, a gente viu. Exatamente. A gente chegou lá. Na internet, você não tem muita informação. Eu mostrei, cara. No nosso grupo a gente fez 2 maquetes para mostrar a realidade. Como era o museu no passado e como é o museu hoje em dia. E o pessoal que fez o museu no passado, para achar um conteúdo, alguma base, foi muito difícil, porque você não tem uma foto, você não tem nada, você não tem informação. Uma única coisa que eu achei assim, que tinha realmente, era o site deles, e também você vê que eles tentam fazer o melhor, mas também não tem quase nenhuma informação assim, que você vai falar, nossa, agora eu já entendi sobre a história, você tem que ir só indo mesmo. Eu acho que isso também seria uma obrigação do governo, do povo mostrar isso, não só eles terem que entrar na internet mostrar, mas ter comentário. Até porque eles costumam passar a informação da história deles questão oral. Então, para você saber da história, você tem que ir lá e conversar com alguém. Não basta você chegar e pesquisar na internet, porque eles não vão usar a internet para fazer isso. Será? Vocês sabiam que no Brasil é obrigatório o ensino da história das sociedades indígenas? A gente viu uma plaquinha assim na salinha, escrito falando sobre as cotas, falando uma lei sobre as cotas e uma outra lei sobre o ensino. Quando eu falei isso, você riu. Por que você riu? Não, Tava rindo de outra coisa? Não. É só o riso tá relacionado à aprendizagem, sabe? É sério, não tô brincadeira não. Não, o que você pensou? Não, só tava tendo mais informações. Eu queria porque é prioridade, mas a gente vê Parece que, sinceramente, quantos Parece uma anos ironia. no ensino fundamental e ensino médio inteiro estudaram bem a base indígena, a base do nosso país. Não era pra ser uma coisa da A gente sabe coisa pra caramba da Europa. Eu só estudei Europa, gente. Eu só estudei Europa e a América do Norte, sinceramente. Eu vi sua Mas quando chega nos índios, é uma parte que só dá pinceladas, é superficial. Entende? Até porque a gente também são poucas as pessoas que também teve aquele contato suficiente para também falar daquilo tudo. Todo momento a gente estuda o índio pela visão de quem veio, né? E não pela visão deles, pela visão de fora. Bárbara, olha, professora Mariana, de minha parte, eu tô com todo o material que eu preciso aqui. A senhora quer fazer mais alguma coisa? Quero fazer uma pergunta, como é que vocês interpretam essa realidade do índio na cidade? Né? Como é que vocês trabalham uma memória que muitos de vocês tinham do índio, né? A gente chegou a conversar sobre isso. Fala de índio, a gente remonta diretamente ao cara de tanguinha na oca fazendo não é? Lá no meio da floresta. De repente, vocês se depararam com não apenas o índio, né? Mas várias etnias vivendo na cidade e dando continuidade a uma luta que começou em 1500 e se estende até hoje, né? Então, assim, como foi esse processo, né, da memória de vocês, que vocês tinham em relação à figura do índio e esse encontro do índio aqui no cotidiano de vocês? Foi como na entrevista que a gente fez várias entrevistas, e uma índia falou que eles tiveram que se adaptar ao meio urbano, na cidade grande, a tudo nosso. Tanto é que, como poucas pessoas vão até lá para saber a história, que por eles, como a Camila disse, era passada oralmente, eles têm site,
o deles, nada deles a gente aceita. Isso já é imposto. Vocês se sentiram surpresos? Sim. Qual surpresa? Que eles não são o que a gente pensava. Eu cheguei lá, o índio tava falando no celular. E eu falei, tipo, A imagem porque pra mim, eu nunca esperava que o índio fosse usar um celular. Ele tava com um notebook, o outro tava filmando. Eu falei, gente, onde que eu tô? Porque eu esperava chegar lá, ter uns caras fazendo rituais e só isso, cara. Casas de barros, obras, coisas que a gente fica vendo em filme, que são. Você chega lá e você vê que a realidade dele é bem mesclada com a nossa. Vocês acham que eles deixam de ser índios no momento em que eles chegam à cidade, passam a usar uma calça jeans, passam a utilizar celular, passam a frequentar o Facebook? Como é que é isso? Fala, Bri. Fala aí. Ele tava de bermuda, caques, de tênis da Oakley. Uma coisa que eu não lembro. Você sabe a marca do negócio, né? Ele não tava utilizando. Não, ele tava com coisa de ritual. Ele fala. Ele falou assim, não é porque eu estou vestido assim que eu não sou livre. Eu achei isso Por que você achou isso? achei legal, porque eu acho que ele não vai poder ficar andando na rua de tonga ou a mulher com o seio de fora. Eu acho que é até para o futuro. Na nossa cultura não. Não permite isso. Ele não diz assim, não quer dizer que ele não seja índio, ele simplesmente está se adaptando com uma. O que é ser índio, então, se não é a roupa, Eu necessariamente? acho que é mais são os rituais, o modo deles viverem assim. As crianças dele. Diferente O que eles só o fato deles ficarem dançando e cantando daquela forma, eles são diferentes. As tradições, as crenças, ao Deus lá, o Tupã, que eles falam toda hora também. Eles não deixam de acreditar nas crenças, Nossa, foi enfim, por causa da cultura daqui, entendeu? Eles continuam com a mesma coisa. Igual você vê muitas pessoas de outros países que vêm pra cá, também continuam com as mesmas culturas. Então, quer dizer, a gente pensar essa cultura, né, para além daquela coisa estática que não muda no tempo, né, é interessante quando a gente fala do índio, o índio não pode mudar ao longo do tempo, senão ele deixa de ser índio. Nós não, a nossa cultura muda e a gente não deixa de ter uma certa identidade. Então, cultura é um território mais complexo que envolve mudanças e continuidades. Então, o fato deles estarem vivendo aqui, travando essa disputa aqui, é isso aí, né, não os faz menos índios. Né? E da mesma forma que o nosso contato com o mundo deles não nos faz abrir mão, quer dizer, essa mistura que é a coisa interessante, né? Que a gente tem que estar sempre aberto para isso, sem perder de vista justamente todo esse conjunto de códigos, de representações, de histórias, de crenças, de costumes que cada um dos lados tem. Vocês fariam uma outra pesquisa sobre um outro tema, num outro momento, para outra feira de história? Sim. Eu acho que depende muito do tema que a gente vai abraçar. Qualquer professor pode pegar e pode dar um trabalho pra gente. Tipo, história a gente aceitou fazer porque a gente viu que faz parte da nossa própria história, a base da nossa civilização. Agora, sei lá, não sei se a gente abraçaria a mesma coisa se fosse a cultura, sei lá, da China. E se o tema fosse escolhido por vocês? Eu acho que é difícil, porque a gente tem coisas bem distintas aqui, até a gente achar que é uma coisa. Eu quero fazer uma última pergunta, porque realmente a gente precisa voltar. Como é que foi fazer um trabalho único para a turma toda? Ótimo. Foi assim, eu achei que ia ser mais difícil, mas eu acho que foi simples porque a gente dividiu as tarefas. A gente organizou uma parte do grupo para fazer a entrevista, uma outra parte para fazer uma maquete, outra para fazer outra maquete, fazer a cara. E depois de dividir tudo, a gente uniu tudo. Aí a gente sempre unida. conversava e sempre veio que tudo achava. Fora que cada etapa do trabalho, uma precisava da outra. Cartaz precisava da entrevista, a entrevista precisava da maquete. Então você não podia dispensar uma parte para você fazer outra. Até nas duas próprias maquetes, a gente tinha que ter a parte de uma para fazer a outra, para não ficar diferente. Então, cara,
incrível, melhor do que eu imaginava. E fortalecer uma identidade coletiva da turma também, passando por cima de diferenças que sempre vão existir, mas que é interessante a possibilidade da gente, né, conseguir costurar um coletivo mesmo de trabalho, de lutas, de percepção, de interpretação da história. Então, esse trabalho, essa atividade que vocês desenvolveram é aquilo que vocês colocaram no começo, né? Está muito além de um simples conteúdo de escola, ou de simples 2 pontos, ou o que quer que seja, que vocês vão conseguir no primeiro segundo, vocês conseguiram o primeiro segundo que eu vi, assim, a turma toda junta trabalhando, enfim. É muito mais amplo do que isso, né? E acho que a escola é isso, é provocar. A Cláudia perguntou, né, se essa ideia foi da parte da professora, qual foi o protagonismo de vocês nessa história. E o que eu posso falar em relação a isso é que nós, professores, nós somos como brisas, né? A gente vai e lança os ventos, mas se não tiver aquela fagulha que exista, como que a gente vai transformar aquilo em incêndio, né? Então eu posso ventar, os galhos vão balançar, as folhas vão cair, não vai passar muito disso. Agora, vocês foram aquela fagulha que o vento transformou em incêndio. Então, se eu posso deixar um recado para vocês, assim, para vocês levarem para os próximos anos, para as próximas atividades, é isso aí. Incendeiem, sempre se deixem ser provocados. Eu fiquei extremamente emocionada.